Olá, povo de Deus, olá, graça e paz. Mais uma palavrinha ao seu coração, onde Deus falará profundamente ao seu coração. Nesse momento já venho eu pedir ao meu Deus que abra a minha mente e o meu coração, que abra a sua mente e o seu coração, para que você receba do Senhor essa mensagem, para que Deus possa falar ao seu coração. É uma mensagem muito linda que aí se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 a seguir. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Então sinta que o Espírito Santo vai descer sobre você através dessa palavra. Sinta a presença do Espírito Santo através dessa palavra. Que nesse momento o Senhor fale ao seu coração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitado judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos paravam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Patos e medos, alamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponte e Ásia e Frígia e Pofília, Egito, parte da Líbia, junto os Cirene e forasteiros romanos, juntos tanto judeus como proselitos e crentes e árabes, todos os termos, ouvindo em nossa própria língua falar da grandeza de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de monstro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam vós isto notória, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo próprio Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido e amado Deus, Pai maravilhoso, nesse momento já venho te pedir a tua presença, Pai. Derrama sobre mim o teu Espírito, meu Pai, para que eu possa levar alguns pontos dessa palavra ao coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem.
Que essa pessoa entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração. Pois o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. Toca no coração dessa pessoa. E faça com que ela entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração. Talvez o Senhor esteja chamando essa pessoa que vai ouvir essa mensagem ao arrependimento, Pai. Então toca o coração dela, em nome de Jesus, Pai amado. E que seja feita a tua vontade. Me usa, Pai, na tua palavra. Amém? Amados, é muito linda essa mensagem. É uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem a qual a palavra de Deus fala de muitas línguas. Que todos estavam ali juntos. Varões de várias aldeias, né? De vários lugares. Como hoje nós temos aqui a palavra de Deus pregado em várias línguas. Mas só que hoje é diferente, cada um na sua congregação. Mas naquele dia todos estavam ali juntos e ouviam o Espírito Santo descer, e viram o Espírito Santo descer e falar com todos ali, cada um a sua própria língua. Como isso é maravilhoso, meus amados. Lá na frente nós vemos o que a palavra disse por Joel, que o Senhor no final, que Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então isso foi dito a Joel. Como hoje o Senhor deixou nós para ir e pregar o evangelho dele. Para que cada um daquele que ouvir essa mensagem e crê, seja salvo, seja batizado pelo Espírito Santo. Porque aceitar a Jesus é apenas um primeiro passo. A partir do momento que você aceita Jesus, vem a sua doutrina, vem o seu caminhar com Deus. E quando você está caminhando verdadeiramente nos caminhos do Senhor, você é usado pelo Espírito Santo para ser batizado. Você é chamado para ser batizado. Porque o Espírito Santo coloca o desejo no seu coração de ser batizado. Daí então você já começa a verdadeiramente sentir o Espírito Santo lhe encaminhando a cada passo que você vai dando. A cada passo que você vai dando, o Espírito Santo vai te iluminando o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Isso é muito bom, meus amados. Eu tinha vontade de deixar uma palavra, mas eu era muito tímido, ainda sou. Eu deixo essa palavra aqui de frente ao celular, mas quando eu chego na igreja, muitas vezes falta a palavra. Por isso que eu necessito de cada dia mais aprender, né? Para que Deus venha me usar na igreja, na minha igreja. Para que Deus venha me usar para falar mais do seu amor. E isso é bom, que cada dia mais eu tenho aprendido. Cada dia mais eu tenho ouvido o Senhor falar comigo através da sua palavra. E isso tem me fortalecido na presença do meu Deus. Em alguns pontos aqui eu vou falar aqui, a qual a palavra de Deus fala. Nesse ponto aqui a palavra de Deus vem falar. As línguas como manifestações do Espírito foram outras línguas e é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo e é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Estas línguas podem ser humanas e atualmente faladas ou desconhecidas na terra. Não é falar estática, como algumas
traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática para referir-se ao falar noutras línguas pelo Espírito. Língua como sinal externo, inicia do batismo no Espírito Santo. Falar noutra língua é uma experiência verbal, inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar noutra língua ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia de Pentecostes e os demais batizados, a partir de então, tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento no discurso da história da igreja, sempre que as línguas como sinais foram rejeitadas ou ignoradas. A verdade é a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. Glorificado seja Deus, meus amados. A palavra de Deus vem dizer que o falar línguas estranhas, ela vem logo após o batismo do Espírito Santo. Quando você se batiza, quando você se enche do Espírito Santo, você se lava. Então, você tem o dom de falar línguas. O Senhor pode te usar. Talvez você nunca tenha usado, mas talvez você nunca tenha orado também, né? Para que o Espírito Santo desça sobre você e você possa falar em outras línguas. Mas nem sempre você vai falar línguas. Só de você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e andar conforme a vontade dele, isso já é o bastante, o maravilhoso para Jesus Cristo. Basta só você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deixar que o resto o Senhor faça na sua vida. Não precisa você dizer, eu vou aceitar a Jesus para que eu possa falar em outras línguas, para que eu possa fazer isso e fazer aquilo. Não. Aceite a Jesus Cristo com um propósito, a sua salvação. Aceite a Jesus Cristo para que ele venha lhe usar na terra. Quando eu aceitei a Jesus, lá em 2002, era um momento onde eu me encontrava num momento bem difícil da minha vida. Mas eu aceitei em 2002, eu aceitei a Jesus Cristo. Mas verdadeiramente eu só vim me converter agora em 2015. Verdadeiramente eu não tinha me convertido a Jesus. Eu tinha aceitado a Ele, mas eu não tinha me convertido. E diante desse longo tempo, eu passei por muitas coisas da minha vida por desobediência ao meu Jesus. Aquele que eu tinha aceitado como Senhor e Salvador da minha vida, eu era falho para com Ele. Hoje eu não sou perfeito, mas cada dia eu tento melhorar. Cada dia eu tento ser uma pessoa melhor diante do meu Deus. Eu tento ver as coisas do modo que o Senhor me ensina, não do modo que eu penso. Porque talvez eu venha pensar algo e eu venho para a palavra e ela me diz outra coisa. Então eu prefiro falar o que está dentro da palavra do que eu abrir a minha boca e falar algo que eu não deva. Então eu prefiro vir para dentro da palavra, mastigar aquilo que alguém me falou ou que alguém fala. Daí eu tenho uma resposta para aquela pessoa. Glorificado seja Deus na minha vida, por Ele está me usando na sua palavra. Ainda talvez não seja a melhor narração que eu venha fazendo, mas é o que o Senhor tem me usado para que eu possa fazer. É levar essa palavra. Então, a palavra vem dizendo aqui que muitos estavam ali.
Cada um ouvia o Espírito Santo falar. E cada um entendia o que aqueles estavam falando. Para todos, todas as nações e línguas ali. Entendia o que o Espírito Santo falava. Então eles se assustaram. Pensaram que estavam todos embriagados. Daí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles que não. Pedro falou que não. Olha o que a palavra diz lá no versículo 14 do livro de Atos, do capítulo 2 de Atos, versículo 14. Pedro, porém, se pondo em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notória e escutais as minhas palavras. No versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. No 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. No 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Daí então, meus amados, é por isso que nós vemos hoje. Você abre o TikTok, você vê lá os jovens, as jovens, os velhos, os moços, as pessoas, os adultos, as crianças, todo mundo falando do amor de Deus. Como isso é maravilhoso, né, meus amados? Mais um sinal que a volta de Jesus está próxima. Onde ele diz que Deus diz que no final ele derramará o Espírito Santo sobre todos, jovens, velhos, seja eles quem for, em todo o ser humano, ele vai derramar para que todos falem do amor de Deus, né? Para que todos falem do amor de Deus. Eu vou falar aqui mais uma vez, ó. E nos últimos dias, no versículo 17 do capítulo 2 de Atos, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então muitos vão profetizar. Você abre o telefone aí, você abre no TikTok, é várias profecias, pessoas profetizando. Você abre o Facebook do mesmo jeito, o Kawaii, o Instagram, todas as redes sociais que nós abrimos, nós ouvimos Deus falar aos nossos corações. Agora isso cabe a você, aceitar ou não. Mas Jesus, ele é bem claro. Jesus é bem claro para comigo e para com você. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então Jesus Cristo é a porta de você ir ao Pai. Se você não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não vai ter como você ir ao Pai. Porque Jesus é a única porta de entrada. Jesus, você aceitar a Jesus, esse é o primeiro passo de que você possa receber do Senhor o dom de profecia, o dom de falar línguas, o dom de pregar, o dom de louvar, o dom de curar, o dom de expulsar demônios. Você vai ter todos os dons, mas o primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aceitando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não te preocupas o que você vai fazer, mas apenas faça conforme o Senhor diz. Né? Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida e receba do Senhor o melhor dom, seja ele qual for. Né?
Seja ele qual for, receba o melhor dom do Senhor. Que seja de falar do seu amor, seja de pregar, seja de louvar, seja de falar línguas, seja de expulsar demônios, seja de evangelizar, apenas falar do amor de Deus. Porque tem pessoas que apenas evangelizam, falam do amor de Deus. Né? Eles não têm aqui uma igreja, não, eu vou para tal igreja, não, eles levam a palavra de Deus. Já outros se organizam, se juntam, faz aquela congregação, forma aquela congregação para falar do amor de Deus. Porque juntos somos mais fortes. Quando tem só eu, é só eu e Deus. Mas quando tem eu e outra pessoa, aí já somos 3. Se tendo mais eu, outra, e mais outra, e mais outra, e daí já vai formando uma corrente para com Deus. Então tudo aquilo que será ligado na terra será ligado no céu. E quando você liga aquela reunião, ali fortalece. Fortalece, às vezes você está sozinho, você não tem palavras para conversar tanto. Mas quando tem ali 2, 3 pessoas, um puxa uma conversa, outro puxa outra, e quando der fé, vira ali um discurso, né? Vira algo onde todos formalizam uma conversa linda, agradável, né? Então mesmo assim é na casa do Senhor. Quando nós vamos para a casa do Senhor, lá vai ter a pessoa que vai louvar, lá vai ter a pessoa que vai deixar uma pregação, vai ter a pessoa que vai deixar apenas uma mensagem, vai ter pessoas que vai apenas deixar uma oração, vai ter aquele que vai apenas abrir o culto, vai ter aquele que apenas vai deixar uma saudação, e vai ter aquela pregação, aquela que na hora da pregação você não pode desviar o seu olhar, nem para a esquerda nem para a direita. Na hora daquela pregação ali, é aonde o Senhor vai falar com você. O Senhor pode falar com você nos louvores, pode falar através de um versículo, mas o Senhor falará com você através da pregação, do pregador. O pregador vai falar com você diretamente do trono de Deus. Porque ele está sendo usado ali para falar para você. Se você não desviar o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita, para olhar quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, nem olhar para trás, focar só no que Jesus está falando para você, você vai entender o que Jesus está falando para você. Então aí ao casa do Senhor, ao ouvir a mensagem do Senhor, não olhe para a esquerda nem para a direita. Foque no que Jesus quer falar com você. Se você sair da sua casa para ouvir o que Jesus vai falar com você, ouça o que Jesus tem a falar ao seu coração, amém? Meus amados, é uma palavra muito linda. É uma palavra onde ela tem muitas explicações. Ele é um livro muito lindo. Aqui eu deixei apenas até o 3º ponto. Mas tem mais ponto lindo aqui da gente se falar dessa palavra. Né? Mas é muito bom saber que Jesus, ele entregou a sua vida por cada um de nós, para que hoje nós possamos aceitar a ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque ele é bom, ele é maravilhoso. Portanto, meus amados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: vens a mim, todo aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então Jesus quer aliviar aquilo que você tem carregado. Jesus quer abrir aquela porta que você tanto bateu e não abriu. Jesus quer restaurar aquele casamento. Jesus quer restaurar aquilo que você disse que havia perdido. Mas para isso aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E verás a grandeza de Deus na sua vida através do amor do seu Filho Jesus Cristo. E tenha grande gozo na presença do nosso Deus, pois Ele é bom, Ele é maravilhoso. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Amém, meus amados? Querido e amado Pai, até aqui me usou o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor continue me abençoando. Que o Senhor continue abençoando a todo aquele que vai ouvir esta mensagem, meu Pai. E toca no coração dessa pessoa também, meu Pai, para se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. Para que essa mensagem do Senhor chegue mais adiante no coração daquela pessoa necessitada, Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso, chega nos hospitais, chega nos presídios. Chega, meu Pai, das casas onde há contenda, onde há separação, onde há inveja, onde há calúnia, onde há bruxaria, onde há catimbó, onde há coisas má, coisa do inimigo, Pai. Chega repreendendo em nome de Jesus, meu Pai. Chega abençoando
o meu vizinho da frente, de lado, de fundo. Chega abençoando os meus vizinhos, meu Pai. Chega abençoando a casa de cada um, a vida de cada um, a família de cada um, Pai. Chega abençoando essa cidade, esse estado, esse país, esse mundo, meu Pai, a qual necessita de paz, de amor. Oh, querido Deus, abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da filha dela, a vida de todo aquele que o Senhor colocou aqui na terra como propósito de te adorar, Senhor. Então aqui, meu Pai, estou eu te adorando, te glorificando pela palavra que o Senhor me deu ao meu coração, para que eu levasse o coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Graça e Pai, da parte do Pai, da parte do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus preencha o vazio do seu coração, hoje e sempre. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?